Estamos aqui hoje para mais uma aula de AutoCAD, e na aula de hoje abordaremos o tema Layers, como criar novas layers, modificá-las, coisas bem básicas sobre o assunto. Eu sou Paulo Estevão e lembrando que essa aula é promovida pelo Laboratório de Logística e Redes de Infraestrutura, LRI. Bem galera, como o próprio nome já diz, uma layer seria uma camada do seu desenho. Uma camada daquilo que você está desenhando no AutoCAD. E é bem interessante você trabalhar com várias layers, pois elas vão facilitar a sua vida de forma que você pode fazer em um desenho super complexo diferentes áreas, diferentes partes desse desenho que você pode modificar somente aquelas partes. Vamos lá, como nós podemos criar, modificar layers? Primeira coisa que você precisa saber, a sua zona de layers é essa barrinha aqui de ferramentas, certo? Aqui está indicando a sua layer, que é a layer inicial, que ela já vem criada pelo próprio AutoCAD. Para você criar novas, modificar e tal, você vai usar o comando layer, você vai escrever aqui, ou simplesmente o resumo, LA, e dá Enter. Assim que você dá Enter, você vem para essa página aqui, que seria a página de controle de layers, certo? Eu vou criar mais uma layer e vou mostrar como modificá-las e dar uma pequena funcionalidade para uma layer, certo? Essa aqui é a layer básica do AutoCAD, que ela já vem com essas características. Mas agora a gente vai criar uma nova só para vocês verem como funciona. Você vem bem aqui nesse ícone, certo? New Layer, ou da Alt N. Clica nele e vamos dar um nome. Vou colocar, sei lá, apoio. Muitas vezes nós precisamos de uma layer de apoio, que seria uma layer que eu vou criar, sei lá, pontos e retas que eu não quero que apareçam no meu desenho, mas que elas me deem um apoio de localização, por exemplo, durante o meu desenho. Já já vocês vão entender melhor o que é isso. Apoio, ok. Então aqui, as coisas mais importantes nós precisamos saber dessa linha de layers. Aqui vai sinalizar, essa luz aqui vai sinalizar se a layer está visível ou não visível. Se eu clicar aqui, ó, ela fica com a luz apagada, ela fica invisível a minha layer, certo? Esse aqui também é bem importante, eu acho, que é para você trancar a sua layer. O que seria trancar? Para ela ficar modificável ou não. Quando eu tenho todas as minhas layers ativadas, eu consigo mexer em todas ao mesmo tempo. Mas se eu quero modificar somente algumas layers e deixar uma fixa, sempre fixa, eu clico aqui, que ela vai ficar com o cadeado trancado. Quer dizer que ela não pode mais ser modificada enquanto ela estiver com o cadeado trancado, ok? Outra coisa interessante e importante seria a cor da layer, que eu acredito que ela é mais importante. Deixa eu colocar aqui verde. Ela é mais importante simplesmente por questão de identificação, só questão de visual para você mesmo enxergar melhor seu desenho. Aqui tem um tipo de linha. Lembrando, muitas pessoas sabem disso, que existe o tipo de linha no AutoCAD, mas não conseguem acessá-las. Você clica aqui, só vai aparecer um tipo de linha, contínuo. O que você vai fazer? Você vai em Load. O próprio AutoCAD já tem uma biblioteca de linhas, ó. Vários tipos de linhas, linhas pontilhadas, em geral pontilhadas, né? Mas linhas só de pontos, várias maneiras aqui de linhas. Aí você vai carregar aquela linha que você quer. Digamos que eu quero essa aqui, ó, alternada e tal. Clico no OK, ó, ela apareceu aqui para mim, eu vou dar OK de novo. Pronto, e aqui eu tenho também a espessura da linha, certo? Eu vou escolher uma qualquer aqui e dar OK. Em geral, essas são as coisas mais importantes da minha layer, certo? Então o que acontece? Se eu tenho várias layers, eu vou criar, tudo que eu começar a desenhar vai estar inserido naquela layer. Então eu preciso estar com uma das layers ativa. Se vocês prestarem atenção, tem um sinal aqui, ó, na layer original. Logo, qualquer coisa que eu desenhar vai ter a cor branca, vai ter uma linha contínua e vai estar com essa espessura de linha. Se eu agora der 2 cliques nessa layer de baixo ou simplesmente clicar aqui, essa layer agora vai ser a minha que estará ativada. Então tudo que eu desenhar estará da cor verde, com essa espessura de linha, de forma pontilhada, ok? Então vamos lá, vocês vão ver a diferença. Eu vou ativar primeiro essa layer aqui, certo? Espera aí, ativar aqui essa primeira layer, vou fechar e vou desenhar uma coisa qualquer. Por exemplo, desenhar um quadrado. Ativar aqui meu F8. Um quadrado não, um retângulo eu acho. Pronto, desenhar alguma coisa aqui, um trapézio, pronto. Vocês viram, a linha está branca, está com espessura baixa, não está pontilhada e tal. Se eu agora, ó, aqui em cima, eu mudo para essa layer, o que vai acontecer? Eu vou tentar desenhar a mesma coisa aqui, L Enter. Vejam, ó, linha pontilhada, certo? Verde agora e com espessura diferente. A espessura não fica muito clara no AutoCAD.
assim que você desenha. Mas na impressão e também na parte de viewports, que a gente vai explicar depois, fica mais visível a questão da espessura das linhas. Então você vai desenhar, você em geral vai ver a mesma espessura. Mas na hora de imprimir, você realmente vai ver uma grande diferença, ok? Vocês viram aqui ó, que eu desenhei duas coisas bem diferentes da layer. Digamos que eu tenha criado uma layer, essa layer de apoio, só para me posicionar no desenho. Por exemplo, digamos que eu queira, sei lá, eu preciso de um ponto aqui. Pera, deixa eu mudar o formato do ponto, que eu já ensinei em outra aula. Qualquer problema que vocês tiverem com pontos, vocês podem ir na nossa primeira aulinha. Então vamos lá, desenhar alguns pontos aqui. Enter. Pronto. Digamos que esse aqui sejam as posições específicas do meu desenho e que eu quero sempre saber onde é que eles estão. Vai ser uma layer de apoio. Logo, todo o meu desenho vai ser feito nessa layer aqui que a cor é branca, por exemplo. Certo? Eu vou desenhar, sei lá, alguma coisa aqui. Eu vou ligar esses pontos, vou fazer alguma coisa desse tipo. Só que, digamos que no final das contas, eu não quero que esses pontos apareçam. Eles só eram uma questão de localização para mim. O que eu vou fazer? Eu venho aqui nessa layer de apoio e apago a luz. Pronto. Sumiu. Se eu for imprimir dessa maneira, com a layer desativada, apagada, a gente só vai conseguir imprimir esse desenho que vocês estão vendo. Então, layers é essencial nessa situação, ok? Se eu tiver com as duas layers ativadas, eu consigo modificar as duas ao mesmo tempo. Eu vou selecionar aqui, ó. Eu selecionei tanto objetos da layer verde como da layer branca. E eu vou deletar. Tudo foi deletado. Vocês estão vendo? Vou dar Ctrl Z para voltar. Eu consigo modificar as duas layers ao mesmo tempo. Mas digamos que essa de apoio eu não quero que seja modificada. Eu venho aqui e travo, tranquei. Eu vou tentar fazer a mesma coisa, selecionar e apertar Delete. Deletei, vejam, a layer verde não se modificou. Somente a branca foi apagada. Entenderam? Então, mais ou menos por aí o funcionamento de layers. É claro que tem bem outras aplicações, eu queria que essa aula fosse bem rápida, mas é por aí a ideia de layers. E elas são muito importantes também quando você vai fazer projetos muito compridos, digamos a instalação de uma casa. Você vai fazer a parte elétrica, a parte hidráulica, você coloca uma layer para cada um, certo? Agora outra coisa interessante, digamos que eu quero passar algum desenho para outra layer. Digamos que essas duas linhas aqui, vou selecionar aqui, eu quero que elas duas vão para a minha layer de apoio, a layer verde. O que eu faço? Eu seleciono as duas, como eu acabei de fazer, e abro a outra layer. Assim que eu abro a outra layer, dou dois cliques, ela já fica verde também. Ela já vai para a segunda layer, ok? Assim que eu transfiro de uma layer para outra. Outra coisa interessante, se vocês prestarem atenção, existe também outra forma de eu variar a espessura e cor das linhas. Aqui do meu lado, eu tenho aqui, ó, by layer. Então, quer dizer que o quê? Tudo que eu estou desenhando está de acordo com a layer que eu desenhei. Digamos que eu quero trabalhar apenas com uma layer, somente com essa layer branca. Eu vou desativar aqui a outra, certo? Desativei, só a layer branca aqui que está servindo para mim. Mas eu quero que uma linha dessa layer esteja azul, por exemplo, ou então com espessura diferente. Essa linha aqui, pronto, eu quero essa linha diferente. Eu não preciso mudar toda a minha layer. Eu só seleciono esta, escolho uma cor, escolho, sei lá, um tipo de pontilhado e uma espessura maior. Pronto. Acho que não tá bom pra ver por causa dessa cor azul. Deixa eu botar outra cor. Toma amarelo. Pronto. Tá melhor de ver. Pronto. Essa aqui ainda é a mesma layer. Todas elas estão ligadas na mesma layer. Porém, eu tenho um monte de cor diferente, pontilhado diferente. Ok? Mas lembrando, se eu fizer essa mesma modificação na layer, tudo que for desenhado estará naquele formato. Ok? Então é isso. Essa aula de hoje foi bem simples, bem rápida. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem escrever aqui nos comentários. Envie esses vídeos para os seus amigos que também precisam do AutoCAD, ok? Valeu, galera, pela atenção, pela paciência. E lembrando que esse vídeo é promovido pelo Laboratório de Logística e Redes de Infraestrutura LRI.